Salve, salve, Aventurandos Cast! Sejam bem-vindos ao 24º episódio do podcast da MSV Adventure. Se você não conhecer esse espaço, aproveite e se inscreva no canal, tanto no YouTube quanto no @AventurandoCast. Nós estamos no Instagram e no Spotify, no YouTube, em todos os canais aí de comunicação. E hoje, no 24º episódio aqui do Aventurando Cast, eu recebo aqui uma amiga, uma parceira de trabalho, uma pessoa que eu admiro demais, que é a Giovana Ulian. Ela é engenheira civil e doutora em urbanismo, fundadora da Biosplena, empresa com 15 anos de atuação. Ela é executiva, palestrante, pesquisadora e entusiasta. É pioneira na aplicação do conceito do desenvolvimento regenerativo às cidades, promovendo o que chamamos de regeneração urbana. Olha aí. Gil, seja muito bem-vindo ao Aventurando Cast. Você vê um currículo difícil de ler aqui, né? Doutora, tal, não sei o quê. Mas, acima de tudo, uma grande amiga, uma parceira. Gil, toca aqui na mão do tio. Seja muito bem-vinda ao Aventurando Cast. Dá um oi aqui pra galera. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, junto com o Vini, que é um amigo, né? Uma pessoa que a gente já compartilhou diversas inquietudes e continuamos tentando encontrar caminhos aí de juntar os nossos mundos. É muito bom estar aqui contigo, feliz de ver a MSV crescendo, né? A gente veio, eu acho que a primeira vez que eu vim foi em 2023, e não parece mais a mesma empresa, em quantidade de pessoas e também em inspirações, né, que a gente está vendo vocês querendo desbravar, inovar, e o mundo requer exatamente isso, pessoas que se coloquem em situações às vezes até desconfortáveis, porque inovar, criar coisas novas, a gente precisa lidar com as incertezas. E eu acredito demais que a nossa inteligência está relacionada à capacidade que a gente tem de lidar com as incertezas. Então, fico bem feliz, orgulhosa como amiga, né? Me considero parceira de vocês e ver vocês crescendo dessa maneira. Então, legal, Gil. Poxa, para mim é uma grande honra. Obrigado pelas suas falas. Saiba que a admiração é mútua. Eu tenho acompanhado aí o quanto você tem crescido, né? Não só no campo pessoal, mas também profissional. Né? E a gente se conheceu lá no teu estado, né? No Rio Grande do Sul, fazendo um primeiro trabalho. Foi 2021, eu estava tentando lembrar se foi 2021, já era pandemia, né? Mas foi bem na pandemia, isso mesmo. Eu lembro que a gente estava... Foi durante a pandemia, foi verdade. Foi durante a pandemia, a gente estava de máscara, enfim. É verdade. E aí tinha aquela questão do... Eu lembro que até teve um almoço e você fez até um... Estava com a tua equipe, lembra? Sim, que você estava no Airbnb? Sim. Vocês fizeram lá uma massa Sim, lembrei. Como que é? Esqueci como que é do Popeye lá? Espinafre. Obrigada. Você viu que marcou, né? É. E aí a gente estava... Os hotéis estavam fechados, né? Ah, é verdade. E aí estava todo mundo em Airbnb. Aí você falou, vamos fazer uma reunião, a gente vai fazer uma massa, né? Legal. E foi muito legal com a tua equipe da Biosplena. Inclusive, um abraço a todo o time da Biosplena, né? Conheci lá boa parte do teu time e ver o quanto que você cresceu ao longo desses anos, né? E agora você está aí nessa temática aí de regeneração, que é algo que, assim, eu particularmente sou uma pessoa que não tem um conhecimento profundo, né, desse conceito regenerativo, mas eu sou um entusiasta, né? Eu gosto de pensar que a sustentabilidade, aquela questão de você deixar a árvore em pé, é algo que ficou lá atrás, né? Agora a gente precisa plantar árvores, né? Então, não sei se é mais ou menos por aí que a gente começa, se isso que eu estou falando, de fato, é essa ideia, ou essa é uma das ideias, mas queria que você começasse... Bom, calma aí, antes de entrar na regeneração, você vê que eu já estou até emocionado aqui, né? De estar aqui com você. Conta um pouco sobre a tua trajetória, né? Vamos começar do começo, depois a gente chega no regenerativo, que eu acredito que vai ser o cerne da nossa conversa. Então, se você ficou curioso para saber, que você vê que eu já dei uma gafe aqui, é uma delas, né? Que ao longo do programa eu vou cometendo algumas. Mas já fica aí, não perde, né? Não perde esse papo aqui. Ela vai se apresentar, vai falar agora um pouco mais da questão profissional. Daqui a pouco a gente entra nesse tema regenerativo, que é um tema novo, né? Um tema que está em alta. Daqui a pouco tem COP30, enfim. Vamos lá, Gil. Conta aí, como que você começou? Vamos passar mais rápido nessa questão da história, assim, só para a gente contextualizar por que nós chegamos até aqui. Eu sou engenheira de formação e logo que eu me formei, eu fui trabalhar na prefeitura da minha cidade, Flores da Cunha, lá na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul.
E dentro da prefeitura, eu percebi assim, que a maneira como os projetos chegavam dentro da prefeitura, projetos de todas as naturezas, porque eu estava dentro da Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente. Então, licença, empreendimento, loteamento, o que entrava dentro da prefeitura, entrava muito desintegrado, assim, os projetos muito ruins, sabe? Muito... Se via claramente que o contratante ali contratou 3, 4 pessoas que nunca se falaram, cada um botava uma parte do papel dentro da pasta, e no final alguém tinha que se virar a entender. E a gente via incongruências, inclusive, dentro dos textos, de um técnico falando coisas diferentes do que o outro no mesmo processo. Do mesmo processo. Então, eu trago essa fala porque é ela que conduziu toda a minha formação profissional, assim, né? Depois que eu fiz a engenharia, eu entrei para a questão ambiental, fiz meu doutorado na área de urbanismo, então nossa matéria-prima é muito mais o tecido urbano do que as áreas, os demais territórios, enfim. Mas exatamente nessa inquietação sobre a maneira como a gente olha para as coisas, né? A maneira como a gente analisa as coisas. E aí, para poder explicar isso um pouco melhor, eu vou fazer uma analogia com a medicina. E só para explicar também que regeneração não é novo, é velho, é antigo, né? E a gente, nada mais é do que a gente voltar para percepções que a gente já teve em algum momento da história da humanidade, né? Antigamente, né, eu e tu, que já temos cabelinho branco, né? Já temos. A gente, quando era criança, assim, não se ia em tantos tipos de médico, por exemplo. A gente tinha um médico que resolvia as coisas da família, assim, né? Da família. Um clínico geralzão que viveu muita experiência e tal. A minha cidade é uma cidade pequena, então... ele tinha que fazer de tudo, assim, e ele acompanhava de forma sistêmica todas essas questões familiares, considerando que tem coisas históricas da família, né, enfim. E a gente foi evoluindo como sociedade e as especialidades começaram a acontecer. Então, como na medicina, né, hoje, para a gente entender um problema, a gente vai em 5 médicos de especialidades diferentes, e um não quer falar do assunto do outro, né? Nem que eles fossem amigos, eles não querem conversar. E aí a gente fica como pessoas que não são médicos, nós não entendemos de medicina, tentando tomar uma decisão com relação a essas várias argumentações específicas que os vários médicos falaram, né? Numa situação de doença, normalmente, né? Então, essa desintegração da medicina, ela acontece na cidade. E ela acontece nos territórios também, né? Hoje, na cidade, todos nós aqui entendemos um pouco de cidade, porque vivemos em cidade. A gente tem os especialistas em trânsito, a gente tem os especialistas em meio ambiente, a gente tem os especialistas em economia. Esses caras nunca se encontram, eles nunca debatem, cada um puxa a brasa, né, para o seu lado, né? Certo. Então, regeneração nada mais é do que um bom clínico geral, né, que olha para o território, olha para um terreno, olha para um recorte de território, enfim, e tenta entender o que aquilo ali é no todo, e não as camadas, e não as partes, né? Então, regeneração nada mais é do que uma visão sistêmica sobre alguma coisa. Como eu trabalho com territórios, então eu estou falando de terrenos, estou falando de espaços urbanos ou rurais, enfim, é a maneira como a gente tenta entender o que aquilo ali é. E voltando, então, de novo para a medicina e para o ser humano, é a mesma coisa do que a gente começar a pensar, por exemplo, ajudar uma criança, um jovem, a definir qual vai ser sua profissão no futuro, sem perguntar para ele se ele gosta de matemática, se ele gosta de ciências sociais, se ele gosta de atividade física, sem entender quais foram os ambientes que ele foi exposto ao longo da vida. Todas essas características, que são características do seu DNA, do seu sangue, do que ele herdou, junto com que lugares que ambientes que ele esteve, explicam que pessoa é essa. E essas coisas que ajudam a falar de futuro, essas coisas que ajudam a tomar decisões de futuro, né? Então, a minha visão regenerativa, ela não é nada inovadora, apesar de ser
bastante inovador no Brasil, a gente está fazendo esse tipo de coisa, então nós estamos tentando educar, incluir no mercado que a gente não pode analisar terrenos e situações sem entender profundamente esse DNA, né? A gente está fazendo isso de forma pioneira, mas para mim já é velho isso, assim, já é antigo isso, né? E é a partir daí que todas as minhas formações aconteceram, assim, né? Então, eu costumo dizer, assim, que eu sou uma engenheira fajuta, no sentido de que eu nem mais lembro a parte da engenharia de cálculo, essas coisas, porque hoje eu tenho muitas formações e muita inquietação sobre comportamento, né, que é o não visível, né? A gente olha para um terreno, olha para uma situação e vê uma vegetação, um morro, a gente vê essas coisas, mas existem coisas naquele terreno que não são visíveis e que elas têm a ver com as pessoas. E para poder entender a história, as relações, os desejos e tal, tem que conversar com as pessoas, tem que aprofundar com as pessoas, tem que fazer perguntas que elas não estão acostumadas a responder, porque é daí que vem os inputs, os insights para fazer projeto. Então, regeneração urbana é um clínico geral que tem uma sensibilidade e olha para territórios, olha para espaços urbanos e tal com outro olhar, um olhar mais sensível, mais cuidadoso. Sabe, uma vez a gente ia no médico e a gente ficava 1 hora contando o que comia. Hoje o médico em 15 minutos te liberou, assim, porque ele não está muito afim de saber história, né? Ele só quer olhar os exames e é isso, né? Então, essa crise da medicina é uma crise que a gente vive também nessa questão territorial, assim, sabe? Então, estamos só tentando reaprender o que a humanidade já sabe. Tá. E você comentou vocês viram que aula, né, gente? Deu para ver aí que a nossa convidada de hoje aqui tem muito conhecimento, muito conteúdo para passar. E, Gil, você comentou que esse é um tema ainda, ele é antigo, né? Mas aqui para o nosso país você falou que é algo novo, né? Então, de alguma certa maneira, a gente pode considerar que o mato está alto e você aí está desbravando, né? Você está encabeçando aí junto, provavelmente, outros profissionais, mas eu tenho você e eu acredito que o mercado enxerga você como uma grande referência, né? Uma autoridade no assunto, né? Eu queria confirmar isso contigo, é isso mesmo? E se isso é uma constatação, eu sei que você recentemente fez um benchmark, foi na Colômbia? Sim, nós estivemos em 2 cidades da Colômbia, Bogotá e Medellín, para estudar regeneração urbana e urbanismo social. Eles seriam considerados referências? E quais são os modelos fora? Em termos de cidade, Medellín é uma referência porque a gente tem o costume de ir para a Europa e visitar cidades europeias e trazer modelos para cá, né? Mas a história, as condições de criação da Europa são diferentes da América Latina, né? Então, a gente poder se inspirar em cidades de países que estão em desenvolvimento como o Brasil é mais coerente, assim, né? Estamos falando de mesmos ingredientes, né? Legal. Enfim, e Medellín é uma cidade que, durante 10 anos de sua história, há 20 anos atrás, figurou como a cidade mais violenta do mundo, com 390 mortes para cada 100 mil habitantes, em função do narcotráfico, de questões sociais e tudo mais. E, num plano de longo prazo, com esse viés regenerativo, eles baixaram para 11 mortes. Então, de 380 para 11 mortes por cada 100 mil habitantes. Para vocês terem uma comparação, o Brasil são 27, o indicador do Brasil. Tá. Então, quando a gente vai para Medellín e vê que com um processo de cuidar das pessoas, criar uma cultura cidadã, fazer um trabalho bem de base, né, eles conseguiram reverter um número tão absurdo, tão extraordinário, né? Na época que Medellín estava nesse patamar, a segunda era 40. Tá. Então, era 10 vezes mais do que a segunda colocada. Era muito, muito, muito. Então, a gente poder se inspirar num local como esse e ver que, apesar dos problemas sociais, a gente caminhar no meio de uma favela, com um teleférico alimentando a favela, com gás encanado dentro da favela, não ver
um lixo espalhado pela favela e entender que a educação deu base para isso, é muito motivador, assim, a gente voltar para o Brasil e tentar, de alguma maneira, aplicar isso nas cidades, né? Mas esse processo que é a regeneração, ele não é um processo de curto prazo, né? É um processo que requer muita constância, que requer muita vontade, muita gente querendo fazer esse processo acontecer, né? Então, hoje até com as redes sociais, com as oportunidades de comunicação que a gente tem, a gente vê muita gente gritando e pouca gente querendo consensuar as coisas, né? Uma polarização, né? Ninguém ali tentando fazer um papel articular, né? Nesse processo. Então, acho que enquanto sociedade a gente ainda tem muitos degraus aí para subir nesse sentido, mas certamente a Colômbia é um local inspirador, assim. Legal. E aqui no Brasil, algum destino tem enxergado essa oportunidade, olhado para esse modelo de destino, de cidade, né, desse conceito regenerativo e tem, sabe, aplicado de alguma maneira ou ainda... A gente vê iniciativas, mas poucas concretizações ainda, né? Tem algumas cidades que fizeram alguns trabalhos. Curitiba sempre é uma referência urbana, assim, para o Brasil. Não exatamente regenerativa, mas uma visão de planejamento de longo prazo, né? Curitiba tem a figura dessa maneira. E nós, recentemente, inclusive junto com a Universidade de Caxias do Sul, lá numa cidade chamada São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha também, que a gente chama de São Chico, carinhosamente, nós estamos trabalhando o Plano São Chico 2050, que é exatamente uma visão de longo prazo, baseado nas características únicas daquela cidade. E tu que conhece, Vini, Gramado, Canela, né? Tu já esteve por ali fazendo alguns projetos, alguns estudos e tal. É super interessante as pessoas de São Chico que são do lado, né? São Chico está do lado de Canela, faz fronteira com Canela. As pessoas dizerem, nós não queremos ser igual a Gramado e Canela. Ah, eles falam? Porque hoje, quando a gente roda o Brasil, né, especialmente na questão turística, Gramado é uma referência. Eu fui fazer uma palestra agora há poucos dias em Campinas, um auditório gigante, assim, e eu perguntei, tinha um monte de gente de prefeitura ali. Aí eu perguntei, levante a mão, quem já pensou em fazer uma rua coberta igual a Gramado? Levante a mão. Eu não consegui contar, porque eu estava no palco, mas... E assim, nem sei se todo mundo foi sincero. Acho que tinha gente ali que não levantou a mão. Mas assim, muitas pessoas levantaram a mão para dizer que queria fazer como se copiar uma solução que Gramado fez fosse garantir que a pessoa tivesse a força turística que Gramado tem. Então, é sobre isso que a gente tem que falar na regeneração, que é enxergar o que aquele terreno tem de especial, e nisso vocês são muito bons, porque vocês, por mais que façam tirolesas, nunca uma tirolesa é igual da outra. Verdade. Não dá para aproveitar o projeto, né? Nunca. E é exatamente esse o ponto. Para a gente poder desenvolver cidadãos, voltando, né, lá com o tema do ser humano, para a gente poder desenvolver pessoas profissionais interessantes, a gente tem que entender que aquele cara é único. A gente tem que entender que aquele terreno é especial, é único, e tratar ele dessa maneira, né? Então, lá em São Chico, a gente tem trazido esse olhar de que não é Gramado e Canela, de que é São Chico e de que para poder levar essa cidade de 25 mil habitantes para um outro patamar em 2050, a gente precisa respeitar, considerar aquelas diferenças, aquelas qualidades, aquelas especificidades, aquelas singularidades. A palavra do momento é singularidade, né? É a gente poder entender que não dá para trazer um modelo e fazer ele caber ali. Esse modelo que a comunidade não quer, ele precisa ser construído. E essa dificuldade, a gente conseguir construir com as pessoas. Com os atores. Com os atores. E entra nessa parte dos atores, porque quando você fala 2050, poxa, a gente está falando de 25 anos, então a gente tem aí mais, mais de 2 décadas pela frente.
E a cultura do nosso país não é de, principalmente do lado político, né? A gente não enxerga, a gente não tem plano de governo Não tem para... perspectiva. Não tem perspectiva. Como é que funciona isso? Quais são os desafios? Como que o governo enxerga isso? No caso, o governo lá municipal, né? Como que o município tem enxergado isso? Eles estão receptivos a... Aí tu entrou no âmago do problema que a gente tem hoje no Brasil, né? E não é São Chico, Sim, não é São Bernardo, é sistêmico no Brasil. Por isso, quando você falou 2050, eu falei, poxa, isso é assim... Para quem está no dia a dia, fala, isso é surreal, né? Você fala, poxa, fazer um planejamento para 2050, então... Agora, deixa eu te contar uma curiosidade dessa questão de São Chico. A gente fez alguns workshops de cocriação com a comunidade, né? Para o Plano São Chico 2050. A quantidade de pessoas 60 a mais que participou do plano, dos workshops é incrível, assim, né? E eu, quando eu vi aquela cena, eu disse, gente... Que interessante, né? Porque a pessoa, tipo assim, 60 a mais já completou, vamos dizer, seu ciclo produtivo, de modo geral, mas tá ali querendo contribuir com o futuro, sabe? Que legal. É a oportunidade que se dá, né? Então, tá sobre isso. Mas o que acontece? Hoje, infelizmente, a nossa estrutura política, administrativa, ela não consegue fazer planos de longo prazo. Mesmo os planos diretores, que é a lei que regula a maneira como a cidade, o município se desenvolve, que tem um horizonte de 10 anos pela frente e tal, mesmo isso, a gente não consegue fazer cumprir, a gente ainda vê governos, pós-governos, um faz uma coisa, o outro chega e faz questão de parar aquilo para daí dizer que não é aquele o caminho, né? E as polarizações pioram essa situação, enfim. O que nós estamos tentando fazer lá em São Chico e que vale para qualquer lugar, né? É que é a sociedade que precisa se organizar para entender que plano de futuro é esse, para participar dessa construção e eles serem os guardiões desse plano de futuro, né? Eles pautarem os prefeitos que vêm depois e dizendo, lembra do projeto de educação ambiental? As pessoas trouxeram para nós umas soluções de gestão dos resíduos sólidos. Como São Chico é uma cidade, um município gigante, tem 3 mil quilômetros quadrados, do tamanho de Caxias do Sul, que é uma cidade com 500 mil habitantes, eles têm problema com deslocamento, com distância, com estrada de chão e tudo mais. E se para as pessoas é difícil se deslocar, imagina o lixo, o resíduo, sabe? As pessoas trouxeram soluções, sabe? Porque elas viram que o poder público não dá conta de cuidar desse tema. E aí elas tentaram fazer esse movimento, sabe? Só que como a gente empodera isso, né? Como que a gente dá espaço para esse processo acontecer? Eu vejo que isso não está pronto no Brasil e a gente precisa gastar energia e encontrar maneiras da sociedade civil se organizar melhor para pautar os políticos, sabe? Porque senão a gente não vai ter mudança. Assim como lá em Medellín, eles fizeram um plano de 30 anos, eles já executaram 20. Tá. E, Vini, não sei se tu já foi para a Colômbia. Não. A gente fez umas experiências na rua em Medellín, super simples. Pegar qualquer pessoa que está na rua, seja a pessoa que está varrendo, seja a pessoa que está atendente no metrô, qualquer pessoa, muitas, dentro do metrô, dentro dos espaços que a gente foi visitar e tal, e a gente perguntar para as pessoas, o que tu acha de Medellín? 99,9%, com um pequeno desvio, as pessoas dizem assim, eu amo Medellín. As pessoas, a primeira coisa que as pessoas falam é assim, e sem tirar nem pôr, assim, eu amo Medellín. Essa cidade me proporcionou muitas coisas. Graças a essa cidade, meus filhos, muitos estrangeiros, muitos peruanos que moram lá, muitos venezuelanos, como tem aqui no Brasil também, e unânime a pessoa dizer pelo amor àquela cidade. A gente não vê isso no Brasil. Sim, ela é uma relação de pertencimento. Uma relação de pertencimento. Isso que vai fazer a gente pautar políticos, assim, sabe? E a regeneração faz todo o sentido, né, dessa maneira, porque a gente sempre fala que quando a gente está tentando trazer esse viés regenerativo, a gente não está fazendo para as pessoas, a gente está fazendo com as pessoas, que é bem diferente. Então, era exatamente nesse ponto que eu queria entender. Então, quando a gente fala de cidades regenerativas, a gente está falando dessa participação da comunidade. Então, existe essa relação profunda com o destino. Olha, então eu estou aqui,
eu estou olhando lá na frente e eu estou participando, ou seja, eu estou falando de problemas, de oportunidades, eu estou falando de educação, estou falando de segurança, mas todo mundo participando. Seria mais ou menos isso? Porque quando chega o político, o novo fala assim, calma aí, esse plano não é do teu partido, A ou B, a polarização, aquela coisa, mas isso aqui é da comunidade. É isso, A gente participou dessa construção, seria isso. É isso. Nós, nos últimos anos, a gente não tem feito muito planos para cidades, assim. Esse caso é um caso diferenciado, eu acredito, porque uma cidade pequenininha querendo olhar para o futuro, assim, não é tão normal, né? Eu não tenho mais participado tanto desses planos porque muitas vezes a gente tem que entrar em processos licitatórios e os processos licitatórios são... quem participa muitas vezes é quem é especialista em licitação, não especialista naquele tema. E aí a gente acha que é uma concorrência desleal, assim, nesse sentido, né? Então a gente tem evitado participar. E muitas vezes a maneira como a lei que está pronta exige que a gente planeje, como por exemplo o plano diretor, para mim não me atende, assim, é um jeito muito reducionista de olhar para as coisas. Então eu acabo não participando. Como nessa situação especial a gente teve essa liberdade, então eu disse, então eu vou, né? Mas as nossas temáticas de trabalho, elas normalmente estão relacionadas a um terreno de um proprietário ou um pedaço de cidade que tem vários proprietários, e aí a gente olha aquilo ali como um pequeno núcleo dentro do todo, que é a cidade, o município e tal. Então, estamos menos atuantes nessa coisa maior, mas que eu gosto disso, acho que a gente precisa olhar para isso, mas temos que ver as condições de participação. E aí, quando a gente está trabalhando num terreno, como que a gente trabalhou juntos lá no Rio Grande do Sul, lá entre Gramado e Canela, né, que a gente trabalhou num imóvel lá, a gente tentar encontrar maneiras de fazer com que aquele entorno perceba o nosso trabalho e não só se voltar para dentro do terreno, mas tentar enxergar vizinho, proximidades, negócios, concorrências, o que está acontecendo ali, né, nesse olhar. E naquele projeto especialmente, que a gente não pode falar muito em função do sigilo que a gente assinou, tinha um curso d'água, um rio super emblemático ali da cidade, e o que nós estávamos tentando imputar aí para esse nosso cliente, né, que esse projeto, que era um projeto de turismo de natureza, que de alguma forma ele ajudasse a limpar esse rio, como uma forma de gerar valor para além do terreno. Puxa, o rio passa no meio da propriedade. Nós vamos explorar o rio com tirolesa, com várias situações de aventura e tal. Por que não contribuirmos para a melhoria daquela água que chega poluída? Não somos nós que poluímos, mas por que não a gente fazer um movimento de melhorar aquilo? Isso é regenerativo. É quando tu sai do teu quadrado e tenta olhar para esse todo maior. Legal. Você estava falando, eu estava me lembrando, né? A gente se embrenhou lá com aquele time todo, né? Todo mundo andando ali para aquela... Que área bonita, né? Que área interessante. Eu acredito que esse projeto, em breve a gente... Vai voltar a falar dele. A gente vai voltar a falar dele, né? Que é um projeto muito, muito bacana, muito simbólico, né? O quanto que um projeto como esse, né? Porque a gente tá falando de cidades regenerativas, agora a gente está falando de empreendimentos regenerativos, né? Que eu acredito que é o campo que você tem atuado profundamente, né? O quanto que esse espaço, né? Esse empreendimento, ele consegue fazer eco na cidade. Tem uma correlação, a gente consegue pensar assim, tá todo mundo indo para aquele caminho, né? E aí tem um empreendimento, olha aí, se você que está ouvindo a gente, né? E tem um espaço, pensa nisso, né? Tá todo mundo indo por um caminho e você vai lá e você traz ali um conceito novo. E, de repente, todo mundo começa a olhar e fala, poxa, que negócio interessante isso daqui, né? O quanto que esse espaço, ele contamina para o bem, né? Ele começa a influenciar o município. Perdão, o município. Essa é a visão regenerativa. É quando isso. Tu atua num local que gera valor para além daquele local.
Se tu não conseguir gerar valor para além do teu terreno, tu não está cumprindo com as métricas regenerativas. Ah, precisa sair. Precisa sair, tá, né? Entendi. Por mais que tu, vamos dizer, traga... E aí é importante trazer uma comparativo com sustentabilidade, né? A gente conhece mais esse termo do que desenvolvimento regenerativo, porque é mais antigo no Brasil, né? Desde do famoso relatório Brundtland, de 89, a gente está falando sobre sustentabilidade, né? Que é muito essa coisa de a gente conseguir manter o equilíbrio natural das coisas, né? E a regeneração, ela tem um olhar um pouquinho diferente nesse sentido, que ela percebe que mesmo quando a gente mexe no terreno para fazer algum uso humano, esse terreno tem condições de se melhorar e ser mais sustentável ainda do que se a gente deixasse ele parado. Se a gente deixasse ele equilíbrio, né? Na visão do desenvolvimento regenerativo, tudo que está em equilíbrio está morrendo. Tá. E a regeneração, ela entende que esse movimento faz com que a gente... É igual a zona de conforto que a gente às vezes fala da gente. Tem que gerar um desequilíbrio, porque o desequilíbrio, ele faz aquele sistema se adaptar. Faz aquele sistema... Opa, peraí, tem alguma coisa saiu do lugar aqui, deixa eu me mexer, né? Então, esse é um movimento, né, que é salutar. Né? Ele gera, a gente chama de resiliência ou antifragilidade também, que é uma palavra nova, enfim. Mas assim, Vini, se a gente não conseguir fazer com que o projeto, seja ele o que for, imobiliário, turismo, seja ele o que for, que o entorno perceba melhora de valor, nós não estamos nos apropriando do potencial daquele terreno. Para a gente poder, para a gente ter a garantia de que o projeto vai ter sucesso, a gente precisa fazer além dos limites. E aí cumpre o propósito. Cumpre o propósito e ele começa a despertar aquele entorno a também fazer seus movimentos. Porque a regeneração, né, nada mais é do que gerar vontade. Fazer com que as pessoas digam assim, nossa, achei interessante, deixa eu entender mais esse negócio. Essa vontade, que é o que aconteceu lá em São Chico depois dos workshops. Gente, aquelas pessoas 60 a mais, só para a gente voltar naquele tema, elas disseram, pelo amor de Deus, se tiver de novo, tu me garante que tu vai me convidar. Olha, sabe? Que legal. Então, essa vontade que a gente conseguiu despertar ali, aquilo ali é o combustível do futuro. Aquilo ali consegue fazer com que esse plano, que vai ter um monte de pedra no caminho, aconteça, sabe? Então, esse cuidado para além do terreno é obrigatório, assim, sabe? Faz parte do processo. Que legal. Então, olha aí, se você tem um empreendimento, um local, e você está olhando ali, que você está fazendo alguma coisa, me corrija se eu estiver falando besteira, Gil. Mas assim, você está olhando lá que você está fazendo um trabalho muito legal, e você talvez nem conhecesse esse termo regenerativo, que eu acho que tem um público que às vezes está nos assistindo ou nos ouvindo, e fala, poxa, então eu estou trabalhando com isso daí, eu nem sabia que o termo é regenerativo. Então, olhe com bons olhos, porque às vezes a gente escuta algumas conversas, a pessoa está enxergando ali, está me copiando, então tem esses medos, né? Então, não tenha medo, não. Né? Não é uma concorrência, né? Então, assim, talvez o modelo que você está aplicando ali, você está inspirando novos, né, players ali sabe, jogar o mesmo jogo, rodar a mesma roda, sabe? Você está ganhando força, né? Eu acho que é por aí mesmo, né, Gil? É por aí, Gil? Vini, por aí. E aí eu tenho uma pergunta, porque eu fiquei aqui... Bom, a gente já trabalhou em alguns projetos, você comentou esse do Rio Grande do Sul, mas a gente já esteve ali em Foz do Iguaçu também, tivemos no sul da Bahia, a gente já trabalhou alguns projetos juntos, né? Vamos fechar negócio, Vini. Chega de ficar andando e vamos fechar negócio. Se você é um desses clientes aí que está nos assistindo, já aproveita... Terminando aqui de assistir, já manda um WhatsApp aí, manda um e-mail, não, né? O povo ajuda a gente também, né? Não é? O povo tem que nos ajudar. É isso aí, né? Mas... Brincadeira. Não, com certeza. Até porque é o tempo de maturação, né? Sim. Tem o tempo de maturação, Sim. porque são conceitos novos. Sim. Né? Onde que eu queria chegar?
essa questão do turismo, e especificamente o turismo de natureza, de aventura, que é a área que nós da MSV trabalhamos, e aí daí que a gente se conecta, né, com essa questão do turismo de natureza. Então, existe essa sinergia Bom, a cidade tem ali aquela vocação turística, ou para turismo de natureza, enfim. Precisa estar caminhando junto, tem uma sinergia mesmo, é isso mesmo? A gente teve alguns aprendizados no Covid, né, na pandemia, de que a gente percebeu a morte, né, o fim da vida muito próximo, né, a gente sentiu muito medo. E a gente reconsiderou que algumas coisas nós poderíamos fazer que não só quando a gente tira férias, né, então essa percepção, ela é mundial, então ela é uma tendência mundial, que é aquela ideia das pequenas escapadas, de não só esperar o dia das férias e tentar encontrar momentos de alegria, estilo quando a gente está de férias, na nossa vida cotidiana. A partir disso, começou a se perceber que esses sentimentos, essas emoções que a gente vive quando a gente está de férias, quando a gente escolhe fazer uma viagem como essa, elas poderiam estar mais presentes, né, do lado da minha casa, vamos dizer assim. Então, no mundo imobiliário, bem devagarzinho, acho que podia ser mais rápido, a gente está começando a tentar entender de que maneira a gente pode mesclar atrativos, maneiras das pessoas viverem parecido com um parque, parecido com um local de férias, né? Então, eu tenho feito esse movimento, falando com os meus clientes do mercado imobiliário, tentando fazer inclusões nas áreas comuns, nos espaços abertos, enfim, para que a gente tenha ali uma maneira de vivenciar a natureza, aventura, sentimentos de alegria e tudo mais, do lado da minha casa, né? Então, isso está acontecendo. Inclusive, tem uma associação chamada Associação de Desenvolvimento Imobiliário e Turístico, que é a ADIT Brasil, que tem já, vai fazer 20 anos. Eles nasceram exatamente desse viés do imobiliário e turístico. Mas até agora, o imobiliário e o turístico não estão tão presentes, assim, né? E esse ano, inclusive eu até te comentei, se talvez tu quisesse participar, pudesse participar lá da grade do Imob Tour, que é a ideia de falar, a ADIT tem vários eventos e um deles é esse Imob Tour, que vai ser agora em novembro, onde eles tentam juntar os players do imobiliário com os players do turístico. Já tem algumas situações onde esses caras já fizeram coisa junto, mas isso ainda está começando, assim, né? Tá? Porque são um pouco de lógicas diferentes. Por exemplo, o imobiliário, ele está acostumado a ir lá, colocar infraestrutura, vender e ir embora. É assim que o mindset do imobiliário é esse. O mindset do turístico é ir lá, colocar infraestrutura e operar. E a visão dele é uma visão de longo prazo, né? A visão do imobiliário é redução da exposição de caixa, é correr para botar para o mercado e ir embora para o próximo empreendimento. Então, são dois mindsets difíceis de botar junto, né? A gente teve um caso de trabalho que quem me contratou foi um player do mercado imobiliário, que queria fazer que vai fazer um condomínio fechado numa região do interior de São Paulo e quer explorar a temática turística junto. E aí me chamou para fazer a parte turística da história, o master plan turístico. É uma antiga fazenda de café que eles querem trazer o tema do vinho, né? Como eu sou da Serra Gaúcha, também tem esses conhecimentos aí disponíveis, enfim. E a gente tentou desenhar, então, a centralidade que a gente chamou de comercial turística. Então, tem o condomínio fechado lá, tem o loteamento aberto e tem o meinho, onde tá as antigas edificações do café. A gente ressignificaria isso com esse viés comercial turístico. Gente, o cara não entendeu o projeto, assim, sabe? Ele não consegue entender porque o mindset é vender e ir embora. Não operar aquilo ali, né? Então, eu entendo que essa oportunidade é tendência. Tá. Ela faz todo sentido. Poder
ter mais próximo da gente esses sentimentos que a gente vive quando está de férias na nossa vida cotidiana, faz todo sentido, né? Agora a gente conseguir superar isso, e é eu que te provoco, né, Vini? A gente já vem conversando sobre isso, é como a gente começa a levar essa temática da aventura. Agora eu que vou te entrevistar. Ah, lá, olha aí, eu sabia que esse dia ia chegar. 24º aqui, episódio, sabia que um dia ia chegar. Vai lá, faz a pergunta. Agora eu quero ver. Olha aí, deixa eu me preparar aqui. Eu tô com uma tosse chata aqui hoje. Vamos lá. Mas de que maneira que a gente começa a criar oportunidades de aventura em estruturas que não são talvez tão caras, porque quando a gente desenha uma estrutura de aventura, né, ela requer uma engenharia enorme, um investimento enorme, e ele se paga ao longo do tempo, assim. Mas de que maneira que a gente poderia ter essas experiências num prazo mais curto, né? Por exemplo, assim, a gente vai fazer um empreendimento imobiliário lá num determinado local. Ó, a dica que eu tô dando aí. Eu tô entregando minha... Você tá abrindo a caixa caixa preta. Peraí, deixa eu repensar aqui que eu vou falar tudo isso. Brincadeira, né? Vai lá. Um empreendimento imobiliário, às vezes, de longo prazo, que vai ter 10, 15, 20 anos. Hoje tem muito empreendimento planejado para 20 anos. Sim. De lançamentos e tal, porque são grandes empreendimentos. E muitas fases, né? Muitas fases, são grandes terrenos, né? A gente chama de comunidades planejadas, né? Esse empreendimento, ele não vai gastar todo o terreno dele no primeiro momento. Então, por que não a primeira fase imobiliária acontecer e o resto do terreno servir como um parque? Por que não? Né? Só que esse parque ele vai ser desmontado quando as fases imobiliárias chegarem. Uhum. Ou ele vai ser ressignificado, ou ele vai ser transformado em outra coisa e tal. Ou, de repente, você pega esse pequeno parque e você oferece ele para a cidade. Opa, né? Olha que legal. Muito legal. Aí você tira esse parque de lá, desse empreendimento e fala assim, olha, a gente está doando, daí é o ressignificado, né? Você está trazendo esse parque para a praça da cidade, dizendo assim, olha, comunidade. Incrível. Não tinha pensado nisso, Vini. Aí a gente está fazendo o que nós falamos antes, fazer com que o terreno jogue valor para fora do seu local. É isso aí. Assim, para grandes aventuras bastam pequenas distâncias, né? A gente não precisa ir muito longe para fazer, né? Para ter experiências de grandes aventuras, né? É legal a provocação. Assim, dentro da MSV, a gente tem pensado bastante essa questão da inovação, né? Porque é muito mais confortável você trabalhar aquilo que você já está habituado, que você está acostumado, né? E eu tenho trabalhado muito essa questão com o nosso time, né? De olhar realmente as oportunidades que o mercado nos oferece. E aí você está trazendo aqui uma provocação, enquanto você é me provocando, minha cabeça de empreendedor já vai... Que bom. Né? Fervilhando, porque realmente é possível. Hoje a gente consegue entregar muita inovação, segurança, qualidade, né, em projetos menores, coisas que dá para a gente pensar num modelo itinerante. Seria incrível. Né? Você monta e desmonta, de repente ressignifica, ou você vai dar uma repaginada, enfim. Eu conto uma história sempre. Eu sou de uma cidade pequenininha, e antigamente... Fala a sua cidade. Flores da Cunha. Olha aí, galera de Flores da Cunha. Maior produtor de vinhos do Brasil. Olha aí. E lá na minha cidade tinha um local, eu não sei se isso acontece hoje ainda, dos circos itinerantes. Os circos, se eles ainda existe, né? Sim. Não tem mais... Que bom, né? Que eu gosto. Né? Não tem mais os animais, né? Que acho que agora está proibido, né? Mas lá em Flores da Cunha tinha o local onde o circo sempre se instalava. Tá. Com circo ou sem circo naquele local, as pessoas diziam... Sabe lá no circo? É depois. Tá. Então, o circo virou uma referência. Por quê? Porque as pessoas iam ali, sentiam e viviam coisas, né? Que marcam,
mesmo que ele não existisse, era como se ele estivesse. Então, a gente precisa criar essas marcas no território, né? A gente precisa criar esses simbolismos no território de alegria, de liberdade, de bons sentimentos, assim, sabe? Eu entendo que a questão da aventura, do turismo de natureza, dessa sensação de liberdade, de proximidade com a natureza, a gente tem que ampliar essas ofertas, que não sejam só quando a gente sai de férias e tem que viajar para não sei aonde e tudo mais, sabe? A gente poder multiplicar isso mais, né? Então, essa tua ideia de repente, figurar dentro de um espaço para cumprir com uma determinada função lá para o nosso cliente e depois doar para a cidade, é muito legal. Show, já... Vamos fechar negócio. Vamos patentear esse negócio. Tem evidência objetiva aí, viu, gente? Ó, tá gravado. Ô, Gil... E o tema da segurança nessa questão regenerativa? Porque é uma temática que a gente sempre traz aqui no Aventurando Cast. A gente sempre fala sobre segurança, né? É claro que quando a gente fala de um destino, de uma cidade, a segurança é algo que, assim, a gente sempre vai falar de segurança, saúde e educação, né? Mas qual que é o olhar da segurança numa cidade ou num destino regenerativo? Como é que funciona isso? Essa é uma pergunta bem complexa de responder, porque segurança tem... a gente pode olhar para a temática segurança de várias formas, né? A segurança pessoal, né? Vai me acontecer, eu vou me ferir de alguma forma. A segurança enquanto vou me colocar em uma situação de risco, vou investir meu dinheiro e vou ter insegurança com relação a isso, né? A segurança do destino, né? De que maneira que eu vou para lá e vou ter garantia que eu vou ter transporte, ou que... Existem muitas camadas, você pode até né? fazer esse contraponto com Medellín, né? Sim, sim. Pegando exatamente esses olhares da Medellín segurança. tinha uma segurança, uma questão de insegurança muito associada ao tráfico de drogas, Sim. né? E aos cartéis, que ainda existem, mas que existia uma quantidade de assassinatos brutais muito grande, assim, e que com um processo educacional de longo prazo conseguiram fazer essa transformação e para ter essa cultura cidadã, esse cuidado para com o lugar, esse pertencimento e tudo mais, né? Mas, do ponto de vista da cidade, a gente vive falando sobre dotar a cidade de equipamentos para melhorar a segurança, para trazer mais percepção de segurança, de equipar os órgãos de segurança para que a gente possa ter mais gente policial na rua e tudo mais, né? E do ponto de vista regenerativo, do ponto de vista do cidade para as pessoas, que é também um conceito de urbanismo, quanto mais a gente tem cidadãos na rua, mais o espaço é seguro. Então, Janice Jacobs, que é uma das grandes... ela não era urbanista, ela era uma jornalista, mas ela, lá na crise de Nova York, né, dos Estados Unidos, de insegurança urbana, ela falou, estejamos na rua, olhos na rua, que esses olhos trazem uma percepção de segurança, né? Então, quanto mais a gente conseguir fazer com que as pessoas usem a cidade, quanto mais a gente conseguir fazer com que a gente se reconheça como cidadãos de bem na cidade, menos oportunidade a gente dá para quem quer cometer algum delito, né? Então, nesse tema da segurança, a gente não ataca só o instrumentalizar a cidade com equipamento, com câmera, com policial e tudo mais. É de tornar aquela cidade mais, aquele espaço, aquele ambiente mais querido, mais desejado e automaticamente... os delitos, eles tendem a se diminuir. Não é simples, porque Sim. a gente está falando de problema social, a gente está falando de desigualdade, né? Enquanto a gente não enfrentar a desigualdade social no Brasil, a gente não vai ter grandes melhoras nesse sentido. Mas eu acredito em pontos de luz no território, assim, a gente consegue criar ambientes mais ou menos seguros no território se a gente conseguir estimular com que as pessoas... usem o espaço público, né? Quanto mais pessoas usarem... Eu lembro de uma situação na minha cidade também, na época que eu estava na prefeitura trabalhando, tinha uma praça
que vivia degradada, vivia quebrada e mal frequentada. E as pessoas viviam dizendo, vamos botar câmera, vamos fazer isso, vamos melhorar aquilo e tal. E aí, lá pelas tantas, um grupo de pessoas decidiu ir com os filhos e encher a praça. Aquelas pessoas que iam ali para quebrar, para degradar, não se sentiram mais a fim de ficar ali, livres para fazer aquilo ali, né? Então, a ideia é que a gente tente ver as coisas também num outro aspecto, sabe? Sobre ocupar os lugares que é nosso, né? Que são nossos, né? Então, é um pouco disso, assim, né? Mas, dentro do viés regenerativo, é sustentar os sistemas vivos, né? Essa é a fala lá da ecologia e tal. Então, é preservar a vida acima de tudo. Né? Cuidar da vida acima de tudo, é trazer vitalidade, vontade, viabilidade acima de tudo, né? Então, a segurança permeia o tempo inteiro, porque a gente não quer botar em risco, né, vidas. Então, isso é bem forte, mas temos bastante degraus para subir aí em termos de Brasil. É como a gente faz na visitação, né? A gente promove a conservação através da visitação nos parques, né? As unidades de conservação trabalham muito esse viés, né? Promover a conservação através da visitação. Acho que é mais ou menos isso. Eu estou ocupando espaço. Quando eu estou ocupando espaço no ambiente natural, eu não vou ter espaço ali para o rapaz ir lá caçar, para o rapaz ir lá fazer tudo que não pode fazer. Enfim, seria mais ou menos nesse sentido, né? Demais. A pessoa está pertencendo, está indo naquele local. Quem está indo lá para fazer, que estava indo para cometer algum tipo de delito, crime, enfim, ele não se sente confortável naquele ambiente, ele não se sente, né? E aí, enfim, vai embora, né? Eu até tenho uma questão assim que transgride um pouco a legislação ambiental, que no Brasil a gente tem, e alguns estados olham para isso de um jeito mais pesado, menos, que são as tais das APPs, Áreas de Preservação Permanente, né? Que elas estão associadas a recursos hídricos, áreas de vegetação muito densa e tal, tem as suas regras lá bem, bem amplas. Só que tem licenciadores, né, tem órgãos que dizem o seguinte, se é APP, não dá para chegar perto, tem que ficar longe. Eu acho que ali é o lugar que a pessoa vai jogar lixo, ali é o local que a pessoa vai, na hora que não está ninguém vendo, cortar. Eu acho que a gente não cuida do que a gente não enxerga, não conhece e tal. Então, eu luto um pouco para que a gente não... que a gente possa fazer as pessoas perceber o valor das coisas, mas a partir de conhecer, sabe? E não a partir de um proibido. Sim. E bem o que tu falou, né? Se a gente não conscientiza a pessoa, né? No sentido dela ver com os olhos, né? Assim, redundante, mas é a pessoa enxergar a sensibilidade do local. Não vai ser no livro que ela vai entender isso, sabe? Então, de tentar trazer... E isso, a regeneração é muito forte, sabe? De ela dizer que o homem é parte da natureza. Né, que às vezes a sustentabilidade, quando a gente lê, né, sobre a teoria, parece que o homem veio aqui para estragar tudo, né? Mas o homem está aqui. O homem é um bicho que está aqui e está crescendo e a população vai crescer. Então, como que a gente faz natureza e homem e a gente coabitar esse espaço, sabe? Eu acho que toda vez que bota um proibido, a gente está perigando piorar a situação. A gente gosta muito de trabalhar esse olhar, né? Trazer valor àquilo que já tem muito valor. Então, quando a gente coloca ali um equipamento, uma tirolesa, uma trilha suspensa, um arvorismo, enfim, e você está habitando, está convidando as pessoas a habitar aquele espaço, às vezes, muitas vezes a pessoa não ia fazer uma trilha ou caminhar na natureza, mas fala, uma tirolesa eu vou. Ou uma coisa diferente, um arvorismo e tal. E quando ele se depara com aquele espaço, ele fala, poxa, isso aqui é legal, hein? Gostei. Ele começa a perceber aquele espaço que ele não conhecia, ele não tinha isso no seu radar, né? E às vezes eu vejo que isso acontece muito próximo, né? A gente tem aqui, em especial aqui em São Bernardo, né, um dos núcleos, né, do Parque Estadual Serra do Mar. A gente tem aqui o Polo, né, o Caminhos do Mar, e esse parque ele foi concessionado, né? Ele foi revitalizado, a concessionária, que inclusive é nosso cliente, eles já estiveram aqui no Aventurando Cast, acho que foi o 15º episódio, mais ou menos, né? E o Carlos Telec, um grande amigo, um abraço, Telec, né? Contando sobre os desafios e oportunidades, né? que a concessionária, né, enfrentou e o quanto que eles têm promovido isso.
Mas você pega os números do parque antes da concessão, né, que estava ali, não estava habitável, né, não era convidativo. Não tinha estrutura, não tinha né? estrutura para receber. Esses números, eles, assim, Ampliaram. exponencialmente. E com certeza essas pessoas que vivenciaram isso, elas são mais responsáveis por Sim. aquilo agora do que antes. A gente não consegue cuidar, amar aquilo que a gente não conhece, né? Então, é básico isso, sabe? Mas como fazer isso que é o ponto, Sim, né? É desafio, né? E isso é legal porque a gente está muito próximo da capital, né? Então, a gente está falando de um parque que está meia hora da capital, né? Então, assim, tem sido bem legal. Nesse campo de oportunidades, você como profissional da área, como doutora, que dica que você daria para um jovem que está começando, né? Tem margem para esse campo regenerativo? Tem algum olhar, alguma dica que você daria? Se você tiver, já, inclusive, olha ali para aquela câmera ali, já fala, porque tem bastante jovem que acompanha a gente, a nossa audiência é uma audiência muito seleta, né, de pessoas, né? Porque o mercado de turismo de natureza é um mercado que não é um mercado muito grande, né? Em empreendimentos numerosos, na verdade. Existe um número grande, mas às vezes são empresas, né? Então, é um mercado assim que as pessoas estão... É um mercado em constante evolução, em crescimento, né? Então, muitas pessoas têm nos mandado mensagem agradecendo, né, os conteúdos que a gente tem gerado, tem servido de inspiração para muitas pessoas, muitos jovens. Então, dá uma dica aí, de repente, para novos... profissionais na área regenerativa? Bom, primeiro que se tu for um cara inquieto, manda teu currículo para mim que a gente tá aberto para contratações, assim, porque a gente só se melhora os nossos produtos, os nossos projetos, quando a gente consegue incluir várias visões, né? Eu sempre brinco que não é o arquiteto, o urbanista que entende de cidade, são as várias pessoas que habitam a cidade. Então, um desafio que a gente sempre tenta ter na Biosplena é que a gente não seja formado só por arquitetos ou só por engenheiros, que a gente tenha uma mistura de profissionais, porque assim a gente consegue representar um pouco como é a sociedade de fato, né? Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que existem dois grandes pilares, assim, que eu indicaria para os profissionais, para as pessoas que estão buscando definir sua carreira, para que lado vão e tudo mais, que é o seguinte, quando a gente está desenhando, quando a gente está entendendo o que fazer naquele lugar, a gente sempre costuma dizer que existem duas maneiras de olhar para isso, que é olhar o hardware, que é olhar a estrutura física que tem, o natural, o construído, as coisas visíveis, e olhar o software, que o software está relacionado à vida que corre naquele lugar, as coisas não visíveis que estão naquele local e tudo mais. Então, com relação a entender o hardware, né, que é o desenhar, que é o entender o terreno e tudo mais, tem muitas pessoas que sabem fazer isso, apesar de não ter essa condição, esse olhar mais sistêmico, enfim. Mas no software, que é entender comportamentos, entender como as pessoas usam os lugares, os desejos das pessoas, entender pessoas, entender comportamentos, para mim, não é de futuro, né? Já é hoje. Agora. Já é agora. Então, investir na carreira, que sabe observar, que sabe medir, que sabe olhar para comportamentos, me parece que é um caminho incrível, assim, né? É difícil, porque requer várias camadas de informação, mas eu entendo que é o que hoje me faz falta, né, na minha empresa. E a segunda coisa que é o design, de modo geral, né? Não é o design o cara que desenha o produto, mas é o cara que desenha a solução. Tipo assim, eu e tu aqui tivemos uma ideia, tá? Vamos botar isso no papel. Cara, tem que ter alguém que estruture isso, que crie o MVP, que prototipe a primeira solução. Quando esse protótipo foi testado, aí ele pivota. Essas palavrinhas da inovação, sim. Né? Mas é um design que faz isso. É um cara que sabe pegar ideia, palavra, intenção e transformar isso em produto. Acho que essas duas coisas, para mim, são coisas incríveis que hoje eu tenho dificuldade de contratar
e que faz toda a diferença na hora que a gente está desenhando um produto imobiliário, turístico, enfim, sabe? Então, essas são as minhas dicas, não são dicas óbvias. Não, né? são. Mas, não são óbvias, é isso mesmo. Mas elas me parece que é a tendência, assim, que a gente precisa ter, né? Claro que em ambas as situações, né, o conhecimento das tecnologias digitais e tudo mais, né? Isso já é mais óbvio, né? Mas é isso que eu indicaria para as pessoas. Não, e foram 2 dicas de ouro, né? Se você tem esse perfil, se você tem essa habilidade, mande o teu currículo para Biosplane e para MSV também. E pronto! Primeiro manda para mim. Você viu que eu comecei com a Gil, né? Gil que deu a ideia. Bom, Gil, olha, eu falei que o nosso papo ia voar, né? A gente tem aqui um tempo, né, do estúdio, mas, poxa, eu queria demais te agradecer o teu tempo, tua disponibilidade, né? A gente tinha tentado outra agenda, eu sei que a tua agenda é bem apertada e corrida, e você conseguir parar para vir aqui, né, conversar com a gente, trazer dicas, né, falar sobre, trazer essas informações mercadológicas, assim, e nos inspirar, né? Porque aqui a gente traz também pessoas para inspirar, para falar sobre o mercado, enfim. Então, você trouxe dicas aqui e falas que foram muito boas, e com certeza que esse episódio que as pessoas vão ouvir, reouvir, enfim, encaminhar, mandar para as pessoas, né, para os prefeitos, vereadores, enfim, as pessoas da cidade, os empresários da cidade. Então, pega esse episódio aqui, já dando uma dica para você. Se você gostou, além de curtir, compartilhar, comentar, manda para alguém e fala assim, dá uma olhadinha nesse assunto aqui, olha, que isso aqui nos interessa. Você que está aí, né, no Brasil, nos destinos mais longínquos, a gente roda tanto aí o Brasil, vê cada cidadezinha pequena, às vezes a pessoa olha assim e fala, poxa, mas aqui não dá para fazer. Dá sim. Hoje aqui a gente viu exemplos aí de destinos pequenos, cidades pequenas, que têm feito um trabalho, né, de muito valor, né, e eu acredito que essa questão do propósito, quando você se coloca ali na condição de fazer, né, né, e de isso sair para fora, traz uma motivação a mais, né? Você não está fazendo ali, claro que a questão financeira é uma proxy, né? Isso aí daquilo que você ama fazer, enfim, mas é fazer com propósito, né? Então, de verdade, obrigado, viu, Gil? Eu que agradeço, Vini. Deixa um recado para a galera final, e eu queria que você compartilhasse as tuas mídias sociais, né? Onde que as pessoas, né? Você falou, manda o currículo, mas onde é que manda o currículo, né? Então, você aproveita, agradece aí o pessoal, manda um abraço para todo mundo e deixa as tuas mídias. Né? Muito bom. Bom, antes de falar para o público, Vini, eu gostaria de te agradecer também, especialmente por a maneira respeitosa, doce que tu sempre me tratou. Muitas vezes eu te disse, tem uma situação aqui, não tenho perspectiva nenhuma de fechar contrato, vamos junto, vamos. Eu acho que as relações de trabalho, de negócio, elas partem de uma troca de confiança, e a gente já conseguiu estabelecer isso. Então, a maneira como tu sempre me tratou e me acolheu, eu te agradeço demais, assim, né? A gente, que é mulher também, muitas vezes a gente não percebe esse acolhimento da parte dos homens, né? Porque parece que a gente não consegue falar de igual para igual, né? Então, te parabenizar por essa postura, não é à toa que a MSV está crescendo, porque essa maneira respeitosa como tu age, como tu trata, né? E eu não tô falando só de mim, eu tô falando de as várias pessoas que a gente conhece em comum e que tem essa opinião. Então, parabéns a ti. Obrigado. E que essa troca, esse gostar de estar junto de alguma forma, de entender que a gente tem objetivos comuns, que eles se transformem de fato em negócios. Eu tenho planos para nós. Tu não sabe deles, mas eu tenho. Eu acredito demais, assim, sabe? A quantidade de vezes que eu vou para um terreno, olho para uma situação e lembro dos nossos papos, das possibilidades, é muito grande, assim, né? Agora que eu estou morando aqui em São Paulo, me parece que eu tenho mais oportunidades, assim, né? A gente encontra profissionais, empresas, empreendedores mais audaciosos. Uhum. E está começando a aparecer um terreno mais preparado aí para essas possibilidades, né?
E as minhas redes sociais, basicamente, é giovana.lhan e @biosplena, que é a nossa empresa, e também a gente está no LinkedIn. A gente não está conseguindo publicar as coisas do jeito que gostaria, porque como uma empresa pequena, é uma empresa que eu acompanho muito tudo, então a gente se desdobra, assim, né? Mas com o passar do tempo a gente quer transmitir mais conteúdo. Nós tivemos, eu nem te contei que a gente teve um curso de regeneração urbana esse ano, foi muito legal. A gente fez 12 módulos falando sobre essas teorias e essas práticas. Isso não vale só para projeto imobiliário, Esse curso está onde? A gente rodou ele, e agora nós vamos ver como nós vamos rodar ele novamente. Legal. Esse curso seria bem legal até para a tua equipe de criação, tá? Quando rodar de novo, eu vou te comentar, porque nós estamos entendendo que se a gente não inova, se a gente não educa, a gente não consegue inovar. Então, é uma ideia também de trazer mão de obra mais qualificada, enfim, né? De trazer a percepção de valor disso, desse viés num outro patamar, né? Então, basicamente é isso. Eu agradeço demais essa oportunidade. Espero, de fato, que a gente volte a falar já com contratos fechados. Sim, com certeza. É isso aí. Valeu, Gil. Obrigado. Gil, satisfação enorme ter você aqui. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam aqui no 24º episódio do Aventurando Cash. Foi um bate-papo muito legal, muito leve, né? E se você curtiu, né, aproveite, se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente, né, marque aqui a Gil, uma querida, uma profissional incrível. E é isso aí, gente. A gente se encontra no próximo Aventurando Cast. Um grande abraço a todos vocês e vivam a vida ao ar livre sempre com segurança. Aquele abraço. Tchau. Valeu. Dá um tchau ali, Gil, ali, ó. Aquela ali, ó. Tchau. Tchau. Valeu.